Você já percebeu que o maior perigo espiritual não surge nos dias de escassez, mas quase sempre nos dias que tudo parece estar bem? Foi exatamente neste contexto que Deus declarou a Israel o seu povo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este texto serve de reflexão para o devocional de daqui de hoje e é muito importante esta revelação de Deus para o seu povo. Veja que a expressão ouve vem da palavra hebraica shema e ela não significa apenas ouvir, mas shema significa ouvir com obediência. Shema, na ideia de que Deus se revela ao seu povo, implica em uma resposta prática, conforme Deuteronômio 5:1. Então o povo deveria ouvir não apenas com os ouvidos, mas obedecer em suas atitudes. No texto, Deus ainda afirma que Ele é o único Deus, e essa expressão único vem da palavra hebraica errad, que não significa apenas um Deus, mas significa único com o sentido, com a ideia de exclusividade. Então Deus é um, é único e é exclusivo. Aqui a ideia aponta para a unicidade absoluta de Deus e não apenas para uma unidade numérica. A ênfase exegética deste texto aponta que o texto não é apenas uma afirmação metafísica sobre a pessoa de Deus, mas é também uma declaração de lealdade exclusiva do povo para com Deus. Yahvé, o Senhor, não é um entre outros deuses, mas o único Deus verdadeiro. Esta palavra foi proclamada para o povo de Israel quando eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Haviam passado 40 anos do deserto. Uma nova geração havia se formado e esta geração, ao pisar na terra da promessa, iria incorrer em contato com muitas outras culturas, com muitos outros deuses. Eles iriam desfrutar de um legado que eles não conquistaram. E neste momento de cumprimento de promessa, neste momento de grande abundância, ao entrar nesta terra que emana leite e mel, o risco não era a falta de alguma coisa, o risco era o esquecimento deste povo para com Deus. Então o Shema, o ouve Israel, não é apenas uma afirmação teológica, mas é também um chamado à lealdade exclusiva do povo para com Deus. Deus estava dizendo: não permita que as bênçãos de Deus substitua o Deus da bênção. Em meio aos povos que adoravam muitos deuses, Israel precisava lembrar de que só o Senhor é Deus. É interessante que, no contexto neotestamentário, esta verdade permanece intacta nas palavras do Senhor Jesus. Jesus cita o Shema e afirma que ele continua sendo o maior de todos os mandamentos. O cristianismo não nasce rompendo com este monoteísmo bíblico, mas ele aprofunda-se nesta ideia. O apóstolo Paulo declara que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus. Mais uma vez, o Shema nas epístolas paulinas está em voga. Ele não apresenta dois deuses,
mas revela que Jesus participa da identidade do único Senhor anunciado no Antigo Testamento. Importante afirmar que o autor aos Hebreus confirma esta afirmação paulina de que Deus falou de um modo definitivo por meio do seu Filho. O livro da Revelação, o livro do Apocalipse, chega ao ápice desta verdade bíblica, quando a Bíblia afirma que o culto pertence somente a Deus e é oferecido ao Pai e ao Cordeiro, conforme podemos ver na manifestação de adoração dos 24 anciãos. O Shema continua verdadeiro. Ouve, Israel, continua em voga. Há um só Deus. Agora, de acordo com o contexto bíblico, plenamente revelado. Bem, a mensagem é clara para nós nos dias atuais. Quando nos esquecemos quem Deus é, começamos a substituir Deus por outras lealdades ou por lealdades a outros deuses e a outras coisas. Idolatria não é somente culto a outros deuses, mas é também tudo aquilo que se substitui o lugar de Deus na sua e na minha vida. Por isso, o chamado ecoa para os nossos corações. Devemos ouvir, devemos lembrar, obedecer e viver com fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Se esta mensagem reflexiva falou com você, falou ao seu coração, então escreva aqui nos comentários: o Senhor é o único Deus. Porque sim, é verdade. Tudo aquilo que nós confessamos com a nossa boca é porque o nosso coração está cheio e precisa ecoar na nossa vida diária. Deus abençoe você. Não deixe de se inscrever no canal Didaquê no YouTube e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com tantas pessoas que necessitam. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.